Pai, Senhor, igreja. Diz assim Mateus 5:29: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém, igreja? Onde Jesus ele vai usar uma metáfora radical sobre a seriedade de nós deixarmos de lado tudo aquilo que nos impede, que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E essa necessidade ela tem que ser uma medida drástica, igreja, para a gente evitar de cair no pecado, qualquer pecado que seja. É lógico que não se trata de você com sua mão arrancar o seu olho fora, ou com a serrinha, o arco de serra, você cortar a sua mão fora e lançar ela longe. Não, não é isso. Porque se eu arrancar os meus olhos, isso não quer dizer que eu sou salvo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus usa essa metáfora, que nós chamamos na língua portuguesa de hiperbole, ou figura de linguagem, quando você quer enfatizar algo. Quando você quer dar ênfase em alguma coisa, você usa a figura de linguagem. Por exemplo, quando eu falo assim, eu não vou fazer isso nem que a vaca tussa. É lógico que todo mundo sabe que a vaca não tosse, mas você está enfatizando que você não vai fazer esse tipo de coisa. Estou aqui usando um exemplo hipotético para você entender o que Jesus estava falando com o povo daquela época. Então não trata-se de você se automutilar, não. Porque a automutilação não te leva para o céu. Não. Está lá na atitude do seu coração. É isso que Jesus está falando para o povo daquela época. O que Jesus estava querendo dizer para o povo daquela época, que serve para nós também, é de nós eliminarmos radicalmente o pecado da nossa vida. A gente tem que eliminar tudo aquilo que influencia, todos os nossos desejos que nos levam ao pecado, nós temos que tirar da nossa vida. É isso que Jesus está querendo dizer. Por isso que ele fala, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar no céu sem um olho, do que todo o teu corpo padecer no inferno. Então nós vemos que de fato o inferno, ele existe, mas Jesus não teria usado essa figura de linguagem. Tudo aquilo que faz a gente ter um prazer momentâneo, que faz a gente pecar contra Deus, tem que ser eliminado da nossa vida, da minha e da sua vida. Por que eu estou te dizendo isso? Ao decorrer da mensagem você vai entender o sentido dessa palavra que Jesus falou. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então tudo aquilo que faz, igreja, a gente pecar, de ter um prazer momentâneo, porque isso é o que o pecado produz na vida do ser humano. Porque quando a pessoa peca, o corpo gosta de pecar, mas isso desagrada a Deus. Então tudo isso que às vezes nós cometemos, nós temos que tirar da nossa vida, arrancar da nossa vida. Vamos entender um pouco o significado dessa palavra que nós lemos nessa noite. Então nós vemos que o nosso radicalismo deve ser contra o pecado, não contra as pessoas, contra aquilo que as pessoas acreditam, pensam, não. Porque tem crente que ele é radical na religiosidade, igreja. Ele acha que só ele é salvo. Ele se torna um crente radical, que ele não tem amor para com as pessoas. É igual um fanático. Um fanático, se for, ele bate em alguém para defender aquilo que ele pensa. Isso está em todas as áreas da nossa vida. Eu poderia citar milhares de exemplos aqui nessa noite. Tem pessoas que têm um fanatismo religioso que eles matam em favor da fé. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Tem pessoas que matam por fanatismo, por exemplo, no futebol. Hoje tem menos, mas antigamente tinha muito mais. Mas ainda existe. Tem gente que bate e mata porque ele é fanático por um político. Isso está em todas as áreas da nossa vida. Não estou falando que nós somos assim, mas para você entender que às vezes o fanatismo religioso faz a gente ser uma pessoa insuportável de estar perto. Quem está entendendo, diga amém. Isso não é cristianismo. Então, voltando aqui para o texto, o nosso radicalismo tem que ser contra o pecado, contra aquilo que desagrada a Deus. É nisso que o crente tem que pensar. O nosso radicalismo tem que
estar longe do inferno, estar próximo do reino dos céus. É nisso que o crente tem que pensar. Ele tem que viver pensando: Deus, o que eu tenho que fazer para te agradar? O que eu tenho que fazer, Deus, para fazer a tua vontade? É nisso que o crente tem que pensar. E a Bíblia nos dá uma infinidade de coisas que nós podemos fazer que agrada a Deus ou desagrada a Deus. Então o crente ele tem que ser radical contra aquilo que desagrada a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então vamos entender um pouco mais. Então, repetindo, nós temos que ser radical contra aquilo que desagrada a Deus e não contra o nosso semelhante. Então Jesus usa este termo que ele falou, que é melhor você arrancar o seu olho, cortar sua mão. Ele está querendo dizer o que, igreja? Que nós temos que enfatizar que a renúncia ao pecado tem que ser prioridade na vida do crente. Tem que ser sério, não uma brincadeira. Porque às vezes nós achamos que um pecadinho não faz a gente não pecar contra Deus, mas para Deus não há tamanho de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Às vezes nós temos essa falsa impressão que é um erro do ser humano de comparar o pecado. Não. Ah, mas fulano faz, mas fulano é assim. Não, igreja. A palavra de Deus, quando vem, ela fala comigo. E eu ouço a palavra de Deus. Eu não fico comparando com A e com B. Não devo agir dessa maneira. E eu poderia citar vários e vários exemplos que fazem a gente tropeçar. Pode ser a ira, a falta de perdão. Temas no contexto atual que nós ouvimos muito. Infelizmente, nos dias de hoje, a cultura a qual vivemos aqui no Brasil, onde nós moramos e habitamos, há uma cultura que vai contra a palavra de Deus, igreja. Então, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu vou achar que eu sou um crente genuíno, um crente verdadeiro, mas não. Eu sempre falo que nos dias de hoje, infelizmente, o mundo diz o quê? Que o importa é ser feliz. Você faz a sua vida o que você quiser, você vive da maneira que você quiser e está tudo bem, está tudo certo. É isso que tem que ser feito, mas não é o que a palavra de Deus nos diz. Hoje em dia, infelizmente, eu não quero entrar em tema político, mas quem está acostumado a ler aí sabe que, infelizmente, o mundo hoje é um capitalismo, todo mundo sabe disso, onde a pessoa tem que trabalhar, conquistar, acumular e multiplicar aquilo que ele tem. Cada um faz a sua vida o que quiser, mas não é o que o reino de Deus diz. Não é errado você trabalhar e conquistar, mas quando você vive sem propósito, só acumulando, multiplicando o que você tem, a pessoa automaticamente se esquece de ajudar a quem necessita, se esquece da obra de Deus, do reino de Deus, se esquece que o reino espiritual é eterno. E a pessoa pensa só nesta vida. É o que o mundo aí fora tem vivido, igreja. As pessoas vivem como se esta vida fosse resumida aqui. Muitos acham que a morte chega, acabou a vida. Então a pessoa tem em mente de que ela tem que viver, fazer tudo o que ela tem vontade de fazer, satisfazer todos os seus desejos, o seu coração, cumprir tudo aquilo que ela planejou. Não que seja errado você planejar o seu futuro, mas quando a pessoa vive, igreja, só pensando nesta vida, é um erro gigante que a pessoa comete. Mas voltando aqui para o texto, eu peguei este exemplo porque é o que mais se difunde nos dias de hoje. O mundo tem vivido desta maneira. E como a igreja está no mundo, mas não faz parte do mundo, então nós, filhos de Deus, temos que ter a sabedoria de discernir se eu sou do mundo ou se eu sou filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou filho de Deus, que eu estou no mundo, mas não faço parte do mundo, a nossa maneira de viver, de agir, de pensar, de sentir, tem que ser totalmente diferente daquilo que o mundo tem vivido. As pessoas continuamente me perguntam: Leandro, você acha certo ajudar um morador de rua? A pessoa, eu conheço muita gente que tem condição, igreja, de comprar uma marmita. O que é uma marmita? Custa R$15 uma marmita, mas a pessoa não compra de ruindade no coração. Aí eu falo assim: não, a palavra de Deus diz que eu tenho que ajudar a quem precisa. Ah, Leandro, mas essa pessoa vai pegar comida e trocar por droga. Eu falei: não, é muito difícil disso acontecer.
Se você dar dinheiro para o usuário, lógico que ele vai comprar droga. Só que ao invés de você dar dinheiro, você dá um prato de comida, compra uma coxinha, um pastel, não sei, compra uma fruta para essa pessoa. Quem está entendendo? Nós temos que ter a sabedoria de entender uma coisa, que eu estou no mundo, mas eu não faço parte do mundo, igreja. Por isso que é interessante eu e você conhecermos a palavra de Deus. Porque quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela é luz em meio às trevas. Eu citei um exemplo básico aqui para você entender a dificuldade de que é ser um cristão nos dias de hoje. Mas é difícil, mas não é impossível, igreja. Porque quando você coloca no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele te dá força para que isso se torne realidade na sua vida. Amém, igreja? Mas deixa eu voltar para o texto. Então, voltando aqui para o texto, nós temos que imediatamente cortar o mal pela raiz. Falando de pecado, daquilo que desagrada a Deus. O que é pecado? Aquilo que desagrada a Deus. Eu tenho que cortar este mal pela raiz. Por quê? Porque pecado é pecado, igreja. E é isso que nos separa de Deus. A única coisa que separa o homem, quando eu falo homem e a mulher também, de Deus, são os nossos pecados. Infelizmente, nós vivemos uma geração que o pecado, ele é relativo, ele é aceito de forma normal, que é o que tem se ensinado lá no mundo nos dias de hoje. Infelizmente, isso tem entrado em algumas igrejas, não em todas. Eu poderia citar alguns exemplos, mas para não perder tempo, não vou citar. Mas muitas igrejas, eu sempre costumo dizer que o grande inimigo do cristianismo não são os teólogos, alguns falsos mestres. Nós temos visto nos dias de hoje, não aqui não acontece isso, graças a Deus, mas pessoas dizendo que o cristão pode beber, pode fumar, pode usar várias drogas aí. Aí eu fico pensando, eu achei que essa pessoa ia falar de oração, de amor ao próximo. E esses pequenos falsos ensinos têm entrado no meio da igreja e as pessoas acham normal. Normal. É normal viver a vida do jeito que está. Mas nós temos que abrir o olho, igreja. Então, na vida do crente, esse tudo é normal não pode ser aceito. Sempre as pessoas me perguntam, Leandro, você bebe? Eu falo, não. Antes de eu ser crente, eu já não bebia. Eu me converti aos 16 anos. Mas por que, Leandro? Porque eu falei por experiência própria, que até hoje eu não vi nada de bom acrescentar na vida de uma pessoa que bebe. Ah, Leandro, mas tem gente que tem autocontrole. Eu falei, então, aí que está o perigo. Tem pessoas que não têm autocontrole. Quem está entendendo? Eu peguei um exemplo básico aqui. Agora, infelizmente, tem pessoas que falam que é normal o crente beber, o crente fumar narguilho, vape, está na moda o crente fumar vape agora. Eu fico pensando, como é que está o mundo de cabeça para baixo? É normal as pessoas viverem relacionamentos sem compromisso? É normal. É normal o esposo bater na esposa, a esposa bater no esposo. No meio dos crentes está normal isso. É o que a Bíblia diz? Não. Eu poderia citar vários e vários exemplos. Então, o que Jesus está querendo dizer? Se aquilo que te faz tropeçar na sua caminhada com Deus, você tem que tirar da sua vida. Você tem que arrancar da sua vida. É isso que Jesus está nos dizendo. E qual é o meu conselho baseado na palavra de Deus? Eu sempre falo isso e levo isso para a minha vida. Cada um faz da sua vida o que bem entender. Mas eu aconselho. A Bíblia diz lá em Provérbios 14, 12, olha só. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são o caminho da morte. Então, para qualquer pessoa que vem me perguntar as coisas, eu falo, você faz a sua vida o que você quiser. Mas pense bem o que você está fazendo, porque tem caminhos que aos seus olhos parecem ser caminhos bons, caminhos direitos, mas o seu fim é fim de morte, espiritualmente falando. Então isso causa um choque das pessoas, seja crente ou não crente. Nós ouvimos muito aquela frase que pecar é normal. Tem surgido aí no meio, na nossa geração, uma teologia confortável que diz que somos falhos e é normal pecar. Eu escuto isso, igreja, de pastores, de mestres. Ah, mas é normal pecar, mas vamos pecar. Eu sei disso, mas não pode ser normal na vida do Filho de Deus. Não pode. Você está querendo dizer, Leandro, que nós somos perfeitos? Não. O que eu estou querendo te dizer?
que nós vamos errar muito, porque somos humanos. Mas quando a pessoa cai e comete algo que desagrada a Deus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele se ajoelha aos pés de Jesus e fala: Jesus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Eu não quero viver dessa maneira. Quem entendeu? Então, assim que nós vivemos, agora eu não posso aceitar a normalidade na minha vida. Eu errei, eu dei um tapa na cara do fulano e está tudo bem, porque eu não sou bobo, não, eu tenho que bater, meter a mão na cara dele mesmo. Não pode ser normal a vida do filho e filha de Deus. Leandro, eu cometi um pequeno deslize e está tudo bem. Não, isso, quando você é filho e filha de Deus, dentro de você te dá um arrependimento tão grande, mas tão grande, que aquilo atribula a sua mente. Enquanto você não pedir perdão a Deus, você não fica em paz. É assim que o crente vive. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então não caia nessa armadilha deste cristianismo confortável. Não caia nessa armadilha, porque o cristianismo não é confortável, igreja. Eu sempre falei e vou repetir: o cristianismo é um estilo de vida. Você é crente aqui, na sua casa, no seu trabalho. Você pode estar no avião sozinho viajando, mas você ali é um cristão. E você tem que fazer a vontade de Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Porque você sabe que Deus está te olhando. Você sabe que você não pode se esconder da presença de Deus. Porque Deus está de olho em você, te protegendo, te guardando, te abençoando, mas também de olho para saber como está a sua comunhão com Ele. Então, se eu viver assim, desta maneira que eu te falei, um cristianismo confortável, que não te confronta, a pessoa corre um sério risco de vida espiritual. Ele pode estar vivendo uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque seria muito fácil, igreja. Imagine só, eu venho para a igreja e vou embora, chego em casa, chuta a porta e está tudo bem. Bate no cachorro, xinga a esposa, xinga os filhos. Chega no serviço na segunda-feira resmungando, blasfemando de Deus, chamando o encarregado de demoniado, chamando a colega de trabalho de pomba-gira. Então, olha como seria fácil ser cristão. E domingo eu estou aqui com a cara lavada. Jesus me perdoa, tudo certo. E segunda volta, o ciclo de novo. Seria muito fácil viver assim, não seria? Lógico que seria, igreja. Seria muito fácil passar por um morador de rua e falar assim: eu sou infeliz, você está aí porque você merece. Morra de fome. Seria muito fácil viver assim. Seria ou não seria? Mas olha como o cristianismo é um estilo de vida, onde constantemente o Espírito Santo está dizendo dentro de você: ajuda quem precisa, perdoa quem te magoou, ora por essa pessoa, ora por quem te persegue. Olha como que confronta a igreja. Olha como que confronta. Você está dormindo, o Espírito Santo te faz acordar. Vai orar, meu filho, vai orar, meu filho. Aí você fala: Jesus, agora, 3 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã. Olha como que viver o cristianismo é difícil, ele nos confronta, igreja, 24 horas por dia. Então nós temos que viver de acordo com o padrão de Deus. Mas voltando ao texto, Jesus ele vai usar a mão e o olho para falar dessa parábola. O olho que Jesus falou que você deve arrancar, se você quer entrar no céu, que é melhor você entrar no céu cego do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Foi o que nós lemos lá no começo. O olho representa o desejo que entra pelos sentidos. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que vemos, assistimos e olhamos, etc, etc. Nós temos que ter cuidado com aquilo que entra pelos nossos olhos. Eu não estou querendo dizer que você tem que pôr uma venda nos seus olhos e sair andando. Não é isso. Porque pelos olhos entra a inveja, a raiva, a cobiça, a gula e por aí vai. Por que Jesus falou dos olhos? Porque o olho é a janela da alma. Olha só o que está escrito em Mateus 6, 22, apenas ouça. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Mateus 6, 22 e 23. Então veja que pelos olhos é a janela da alma. Então meus olhos ele tem que ser
Porque Deus pode transformar qualquer área da nossa vida. Se você falar, Deus, meus olhos não são bons, eles sempre vão para o lado errado. Você pode orar a Deus, Ele pode transformar a sua vida nessa parte. Tudo que a gente olha, começa pelo olhar. Se você cobiça algo que a pessoa tem, seja uma casa, um carro, a prosperidade de alguém, porque uma pessoa é rica, milionária, e isso te causa inveja, porque você olhou com maus olhos. Peguei um exemplo básico aqui para a gente entender. Se quando você olha para alguém, você sente raiva, porque seus olhos estão maus, e assim por diante. Então o que Jesus está falando? Se o seu olho é mau, você tem que arrancar. O que é arrancar? Não é você tirar ele, mas você tem que renunciar essa vontade. Leandro, eu não consigo renunciar às minhas vontades. Aí você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai transformar a sua vida, a nossa vida. Porque o ser humano, por força própria, ele não consegue sair de onde ele está. É somente o Espírito Santo de Deus, quando vem, e faz uma obra na vida dessa pessoa. Por isso que eu sempre falo, ore a Deus, seja caminhando, sentado, deitado, em pé, não sei, mas ore a Deus, porque Ele pode mudar este quadro das nossas vidas. Aí Jesus vai usar a mão também. A mão, ela representa as ações, aquilo que fazemos, as nossas atitudes. Porque tudo que você vai fazer, você usa a mão. É a mão. O homem, sabia que o homem é o único ser que tem essa pinça nas mãos assim, ó? Nenhum outro animal tem. Por quê? Porque Jesus usou esse termo, cortar as mãos. Porque nós temos que fazer atitudes que agradam a Deus. Então a mão, ela representa as ações que fazemos. Então arrancar as nossas mãos é eliminar o que nos faz tropeçar, é cortar o mal pela raiz. Você renunciar àquilo que você gosta de fazer, que desagrada a Deus, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem as mãos, do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Foi o que Jesus falou. Isso não quer dizer que se a pessoa cortar as duas mãos, ela vai entrar no reino de Deus. Não. Porque as ações estão relacionadas à atitude lá de dentro do coração da pessoa, que só Deus conhece. A nossa atitude tem que ser boa, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. O nosso sentimento tem que ser um sentimento bom. E da onde vem essa transformação? De novo pode falar, é só Deus para mudar. Nós apenas ministramos a palavra de Deus, mas quem vai cumprir aquilo que está escrito na minha, na sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que o pecado não pode ser visto como algo normal para os filhos de Deus. Não pode. Pode ser normal para as pessoas que não servem a Deus, que não têm um compromisso com Deus. O pecado deve ser algo que nos deve fazer sentir nojo. Sabe quando você erra, quando você fala, não acredito que eu fiz isso contra Deus. É assim que o filho e a filha de Deus vive. Ele entra quase em desespero, ele fala, não acredito que eu deslizei aqui, Jesus, me perdoa. E a pessoa clama e chora, porque ele sabe que se ele partir dessa terra, ele não sabe se vai ser salvo ou não, ele fica em dúvida. Mas voltando aqui para o texto, olha só a trajetória do pecado. Tiago 1,14, se você quiser acompanhar. Ou seja, o pecado ele não deve fazer parte da nossa vida. Mas vamos ver a trajetória do pecado, Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Então vamos aqui explicar um pouco a trajetória, como que funciona o pecado na vida do homem e da mulher. Primeiro, cada um é tentado, atraído e enganado pelo seu próprio desejo. A pessoa é atraída e enganada pelo seu próprio desejo. Concupiscência quer dizer, é o desejo da carne. Então cada um de nós, igreja, temos uma atração por algo que desagrada a Deus. Talvez o meu desejo seja diferente do seu, porque cada um de nós temos uma criação, tem um estilo de vida diferente. Estamos todos no mesmo barco. Então cada um é tentado, é atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Quando o desejo, que a Bíblia chama de concupiscência, é concebida, ela dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, executado, gera a morte. E a Bíblia diz lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado
é a morte. Então veja que, quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ela descreve quem somos, igreja, onde temos que melhorar, onde temos que urgentemente largar de mão. A Bíblia, ela faz um diagnóstico na nossa vida tão profundo, tão minucioso. Eu fico impressionado quando você vai ao médico, ele faz vários exames para descobrir o que a pessoa tem de errado. E por mais avançado que seja, às vezes eles não conseguem, mas eu fico impressionado quando eu vejo o diagnóstico que o Espírito Santo faz na nossa vida. É certeiro, igreja. É um diagnóstico tão certo, mas tão certo, que ele toca lá no nosso coração, onde ninguém consegue chegar, onde ninguém consegue convencer. O Espírito Santo, ele chega com um jeitinho amoroso, mas tão tremendo, que ele fala com uma voz tão suave, que é impossível resistir à graça de Deus. A pessoa se derrete em lágrimas, ele se arrepende, ele fala: de fato eu tenho que mudar o meu estilo de vida, porque o Espírito Santo, ele toca onde ninguém consegue tocar, igreja. Ele muda onde ninguém consegue mudar. Para isso nós temos que estar atentos àquilo que Deus está falando ao meu e ao teu coração. Então, quando eu venho para a igreja, Deus fala comigo através dos louvores, fala comigo através da palavra, dos testemunhos. Eu não sei como o Senhor vai falar, mas fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz, ó Deus. E quando você vive esse modo de pensar, fala comigo, Deus, Ele fala com você todos os dias. Ele fala com você em sonhos. Quando você abre um jornal, quando você abre uma página da internet, quando você liga a TV, Ele fala com você. Ele vai usar algum pregador para falar ao seu coração. Mas você tem que estar disposto a ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Então veja que, lá em Isaías 59:2, olha só o que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, para que não vos ouçam. Então veja que a única coisa que nos separa de Deus são os nossos pecados, igreja. A única coisa que separa o homem de Deus são os pecados. E por que isso tem que ser uma preocupação na vida do crente? Porque se o pecado é a única coisa que me separa de Deus, então Deus não lança uma pessoa no inferno porque Deus é mau, porque Deus é injusto, porque Deus é ruim. Não. É porque foi a vida que a pessoa escolheu levar. Infelizmente, nos dias de hoje é debatido muito o tema, é até engraçado de falar, porque as pessoas falam assim: Leandro, eu peco porque eu não consigo me controlar. Eu peco porque está no meu inconsciente, é voluntário, e as pessoas vão justificando isso. Aí eu fico pensando, mas não pode ser normal na vida do crente? A pessoa não pode aceitar isso na sua vida. Se o pecado é algo que me separa de Deus, então não pode estar na minha vida, pode estar na vida do outro, mas não na minha. Amém, gente? Estou quase encerrando. E Jesus está nos alertando que é melhor abrir mão de prazeres ou desejos temporários nesta vida do que sofrer as consequências eternas do pecado. E Jesus, quando fala isso, ele se refere ao inferno, que é um lugar de juízo, um lugar de separação total de Deus. E o que significa essa palavra arrancar que nós demos no começo? Isso representa um arrependimento sincero. O que é um arrependimento? Quando a pessoa ela sabe que é um pecador, e ele sabe que aquilo que ele fez desagrada a Deus, deixa Deus muito triste, e ela nunca mais comete aquele mesmo pecado, porque dentro dele, igreja, é inexplicável de falar. Quando a pessoa ela peca contra Deus, ela ora chorando. Não é apenas um pedido de perdão qualquer, não. A pessoa ora chorando, como se fosse uma criança, soluçando. Eu não sei se você já chorou assim na presença de Deus, que você sabe que aquilo que você fez desagrada a Deus. Isso é para qualquer tipo de pecado. Voltar para os exemplos da palavra de Deus, do que os filhos de Deus devem fazer. Os filhos de Deus devem mortificar os desejos da carne, o que está lá em Colossenses 3,5. Olha só o que Paulo vai dizer aos Colossenses: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então a pessoa tem que mortificar, matar esses desejos que desagradam a Deus. Porque sobre essas coisas, sobre os filhos da desobediência, vem a ira de Deus. As pessoas constantemente falam para mim, Leandro, é uma pergunta-chave para quem não crê em Deus. A pessoa fala assim, se Deus existe, por que há tanto mal na terra? As pessoas perguntam, eu creio que perguntam para os irmãos também. Aí eu falo, calma, respira. A pessoa não deve ser falada, ela fica tão afobada. Calma, respira. Aí eu olho para ela e falo, quem que fez o mal? Eu falo para a pessoa, sei que você não crê em Deus. Deus para nós, Deus está no céu, o homem está na terra. Quem que matou? Quem que puxou o gatilho? Quem que usou uma faca para matar uma pessoa? Foi Deus ou foi o homem? A pessoa não tem para onde pôr, ela fala, foi o homem. Então, quem fez o mal foi o homem. Mas voltando para o texto, nós que somos filhos de Deus, nós temos que matar esses desejos, igreja. Como que eu faço isso? Buscando a Deus. É impossível um ser humano lutar contra o pecado. Se ele lutar contra o pecado sozinho, ele vai perder. Aí você fala, agora lascou, não tem mais saída. Calma, ainda há uma esperança. Quando você se dispõe a buscar a Deus, e você fala, a partir de hoje eu vou orar a Deus, eu vou jejuar pela minha vida, porque isso que está me atrapalhando, está fazendo eu tropeçar, não pode acontecer na minha vida. Quando você se dispõe a buscar a Deus, o Espírito Santo vai te enchendo da presença dele, e não há mais espaço para nada daquilo que desagrada a Deus. Colossenses 3,8 diz assim, Colossenses 3,8, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha que texto. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então veja, igreja, ouvir essa palavra é fácil? Não, mas não é impossível. É esse o estilo de vida que Deus quer da minha e da sua vida. Você acha que para mim é fácil ouvir essa palavra e cumprir? Não é fácil, igreja. Eu tenho que lutar, tenho que perseverar, tenho que orar, buscar a Deus, para que Deus tenha misericórdia de mim, coloque sobre mim e me encha mais do Espírito Santo para que eu possa viver de acordo com o padrão de Deus. Então este ensino que nós meditamos nessa noite destaca que a salvação é mais valiosa do que qualquer membro do corpo ou prazer terreno, exigindo de nós uma postura de vigilância e sacrifício pessoal contra as nossas tentações e desejos. Olha só o que diz em Marcos 8,35: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que Jesus está querendo dizer? O que adianta um homem e uma mulher viver a sua vida, desfrutar de tudo que ele tem vontade, fazer tudo aquilo que ele tem vontade de fazer, e quando ele vier a falecer, ele não ter a vida eterna? O que adiantou? Tudo aqui nessa terra é passageiro, vai ficar aí, igreja. Por isso que o cristão tem que pensar na salvação, na vida eterna com Deus. E não é fácil viver esta vida, mas Deus dá graça, Deus dá misericórdia, Deus dá força através do seu Espírito Santo, para que aquilo que está escrito na sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Fique de pé, que eu quero orar em favor da sua vida. Feche os seus olhos neste instante e ore a Deus, para que esta palavra ela entre no seu coração e produza frutos para a vida eterna. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus eu oro a Ti humildemente. Quão difícil é, Pai, para nós nessa geração ouvir esta palavra. Às vezes nós queremos ouvir aquilo, oh Pai, que nos agrada, que nos deixa felizes, que resolve os nossos problemas aqui nessa terra.
Não que isso seja errado. Mas Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra venha ao nosso encontro e que nós venhamos enxergar, ó Deus, que essa vida é passageira, que num abrir e piscar de olhos, ó Pai, nós talvez não poderemos estar mais nessa terra. E o que será da nossa alma? O que será da nossa eternidade? Será com Deus ou longe de Deus? Eu tenho certeza, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva, e Deus o salve e o cure. Esse é o seu plano, ó Pai. Mas Deus, para nós que já te servimos, às vezes nós nos esquecemos, ó Pai, que há um reino eterno nos esperando lá na eternidade com Deus, que já está acontecendo neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo nos dê força, que o Teu Espírito Santo venha nos dar coragem, que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós e transformar a nossa maneira de viver, de pensar, de agir, de sentir, de falar, de se portar diante das situações. É só o Teu Espírito Santo quem pode fazer esta obra, Pai. E em nome de Jesus eu oro, crendo no Teu agir sobrenatural. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Deus. Quem quer assim, diga amém, Jesus. Amém, igreja?